Nós iremos fazer uma devolutiva das atividades que nós trabalhamos aí até então nesse terceiro bimestre. Então nós iremos comentar algumas dessas atividades para que você atualize elas em seu livro didático e para que você então consiga aí cada vez mais avançar no conhecimento do nosso maravilhoso espaço geográfico, ok? Então a primeira atividade que nós iremos trabalhar e nós iremos comentar são as atividades do capítulo 7, capítulo esse que foi tema da nossa última prova, capítulo importante, pois fala aí de algumas questões relevantes para o momento atual em que vivemos. Então no capítulo 7, nós temos aí uma atividade da página 111, eu gostaria de comentar um pouquinho com você, tá bom? Na página 111 diz o seguinte: resuma brevemente as principais fases do processo de ocupação da Amazônia. Então é uma atividade aí de caráter pessoal, mas você deve saber que a região amazônica ou a região norte, ela vai passar por um processo de ocupação que vai atender justamente aos ciclos econômicos. Então, esses ciclos econômicos, eles vão interferir no processo de ocupação. E aí, então, eu tenho o início no século XVI, com a chegada dos portugueses, que chegaram ao litoral brasileiro, mas que, bem verdade, não ocuparam inicialmente nosso território. Somente a partir dos séculos XVII e XVIII, você vai ter uma relativa imigração e ocupação da região norte, a partir da busca das chamadas drogas do sertão. E aí os séculos XVIII e XIX realmente você vai ter aí os ciclos extrativistas se desenvolvendo dentro da nossa região, sobretudo o ciclo da borracha, ok? Séculos XX você vai ter a chegada de imigrantes asiáticos, também imigrantes vindos de outras regiões do Brasil, se alocando dentro da região norte. Então esses períodos históricos demonstram para nós um pouquinho do processo de ocupação. Então a nossa região ela vai sofrer muito influência desses grupos culturais que vieram para o norte do Brasil, ok? Outra atividade que nós deixamos aí para trabalharmos em nossas casas foi a atividade da página 116, ainda dentro do capítulo 7, ok? E a primeira questão da página 116 diz o seguinte: entre as maiores reservas minerais do mundo estão as da Amazônia, onde se encontra a Serra de Carajás, no sudeste do Pará, que se destaca pela produção de... Então a resposta mais adequada, que é a primeira questão da página 116, seria a letra B, ok? Então na Serra dos Carajás você tem ali a produção de ferro, cobre, manganês e ouro, ok? Continuando aí a segunda questão, tem um texto que vem falando sobre a Zona Franca de Manaus e a abertura ali, a revitalização da BR-319, que seria uma importante rota de acesso até a essa região de Manaus, ok? Então o texto ele vem abordando justamente todo esse processo que ainda perdura durante alguns anos, que é a falta de manutenção de algumas das rodovias federais que foram abertas lá a partir da década de 60. Então, com base no texto, é possível afirmar que seria a letra D a resposta, tá? O asfaltamento da BR-319 envolve questões ambientais integradas ao aspecto social e econômico. Então, não é simplesmente tão fácil assim, né? Existem esses três questões aí, ambientais, social e econômico. Letra D, ok? Terceira questão, página 116, continuando. Quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas na região norte? Então você pode ter aí, dividi-la, né, por categoria. Nós temos o extrativismo, que seria aí a extração de madeira, extração mineral ou mesmo extração animal. Você teria a agricultura, a pecuária, a geração de energia e indústrias, ok? Então essas seriam as atividades econômicas desenvolvidas na região norte. Quarta questão, continue aí comigo. Mencione 5 usinas hidrelétricas existentes no norte do Brasil. Em seguida,
pesquise e cite alguns aspectos positivos e negativos da construção dessas estruturas nos rios nacionais. Então você tem aí diversos tipos de usinas, diversos tipos de projetos energéticos que foram designados para a região norte. E aí poderíamos citar algumas aqui, como a usina de Tucuruí, de Estreito, de Santo Antônio, de Belo Monte, usina de Samuel. Então são usinas aí que estão presentes dentro do nosso território. Um aspecto positivo seria a menor dependência de energia termoelétrica, né, que acabam sendo energias mais poluentes, ok? E também a geração de energia, seria um aspecto positivo também, tá? Um aspecto negativo, o alagamento de sítios arqueológicos. Você teria também ali um outro aspecto negativo, seria o deslocamento da população que vive dentro dessas regiões aí que são alagadas pelas usinas, e também o agravamento ali de problemas sociais, né? Porque essa população vai ser retirada da sua região, vai ser transferida muitas vezes para áreas periféricas, o que vai ocasionar ali algum tipo de problema social, ok? Então essa foi a página 116, um breve comentário aí sobre as atividades, e concluímos então o capítulo 7 com a página 125, tá? Primeira questão, uma questão bem interessante aí, quando você vai ter que completar as cruzadinhas, né? Eu vou só dar a sequência aqui, de 1 a 8, a palavra que vai se formar aí na 1, todas as palavras vão ser formadas, é claro, na horizontal, ok? Então a primeira palavra é Amapá, a segunda palavra Belo Monte, a terceira palavra Pará, a quarta palavra Zona Franca, a quinta palavra Borracha, a sexta palavra Calha Norte, a sétima palavra Sivan e a oitava palavra Incra, ok? As palavras aí que você vai ter que colocar na cruzadinha. Segunda questão, você tem aí um pequeno texto, uma questão que caiu no Enem, tá? Uma questão bem interessante para nós trabalharmos, e a pergunta diz o seguinte, após a leitura do texto: a partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no território, ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais, e com maior intensidade na Amazônia Legal. Com A, e aí você poderia marcar com toda certeza a letra C, construção das usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira, ok? Então, a segunda questão, página 125, seria a letra C. Terceira questão, atualmente a Amazônia é palco de graves conflitos pela posse da terra, que envolvem diferentes personagens. Assinale a alternativa que não caracteriza corretamente um dos personagens envolvidos nesses embates. Então existem diversos personagens, atores sociais que dialogam dentro dessa, ou melhor, não dialogam dentro desses conflitos que existem no espaço agrário da região norte. Então a resposta correta seria a letra D, seringadistas, trabalhadores que se deslocam pela colocação, identificando as árvores das quais extraem o látex, tá? Então não seria o seringalista, seria o seringueiro. Então o seringalista ele seria o dono das áreas de extração do látex, tá? Então o seringalista ele não é aquele que vai retirar o látex, é aquele que é o proprietário. Por isso que está errado, tá bom? Então você tem aí a quarta questão, finalizando, que é uma questão bem interessante, que você vai ter que fazer um debate, tá? Vai ter que produzir também aí um pequeno texto sobre a quarta questão. Com base na charge da página 122, que é uma charge que fala aí sobre a internacionalização da Amazônia, diz o seguinte: e nas informações obtidas durante o estudo desse capítulo, elabore em seu caderno um texto crítico a respeito da internacionalização da Amazônia e apresente ao professor e aos colegas. Então, um debate que nós teríamos que construir aí em nossas aulas sobre a internacionalização da Amazônia. Qual é o real sentido de internacionalizar o território da Amazônia, ok? A quinta questão, o conceito de região faz referência à integração de diversas unidades federativas que compartilham aspectos físicos, culturais, políticos e econômicos. Com base no tema estudado, compare região norte com a região da Amazônia Legal.
Então, a região norte, essa é a quinta questão, finalizando aí, página 126, região norte ela seria uma região que foi concebida aí a partir do processo de divisão que foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A região norte ela leva em consideração aí a existência dos aspectos físicos, culturais e econômicos. Por isso, ela seria então formada por 7 estados. Já a chamada Amazônia Legal, ela compreenderia aí a outros espaços que não são necessariamente pertencentes à região norte, não são estados que estão dentro da região norte, como por exemplo o norte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão. Seria aí uma área de influência do bioma amazônico e que apresentam também aí características ligadas a projetos para essas áreas. Por isso que se concebeu a ideia de Amazônia Legal. Seria uma área de influência do bioma e também de projetos governamentais, ok? Então concluímos aqui a região norte, capítulo 7. Vamos agora para o outro capítulo que nós trabalhamos também, que foi tema de nossa prova, o capítulo 8, sobre a região nordeste. E a atividade que nós trabalhamos nesse capítulo foi a atividade da página 139. Nós comentamos em sala de aula, resolvemos algumas questões e agora a devolutiva para você. Primeira questão, tem uma letra da canção de Luiz Gonzaga, que fala um pouquinho sobre a vida do nordestino, do sertanejo. E essa questão diz o seguinte: a letra dessa canção reflete elementos identitários que representam a letra C, experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante. Ok? Então a primeira questão, região nordeste, página 139, letra C. Segunda questão, uma das áreas da agricultura nordestina que mais tem se projetado no cenário agrícola nacional é a fruticultura. Exponha pelo menos 2 motivos que favorecem a produção de frutas na região nordeste. Então nós temos aí alguns motivos, tá? Os principais, você tem o baixo preço das terras, então as terras acabam sendo baratas dentro dessa região, sertão. Você tem também a disponibilidade de mão de obra e o sistema de irrigação. Então, baixo custo de terras, disponibilidade de mão de obra e sistemas de irrigação. Estão favorecendo aí a liderança do Nordeste como produtor de frutas, tá? Terceira questão, a porção interior da região Nordeste do Brasil vem sofrendo transformações significativas na produção agrícola. A exemplo, letra C, da produção para a produção de vinho, da uva para a produção de vinho tipo exportação. Tá? Então é bem interessante que a produção de uva ela tem ganhado bastante destaque no Nordeste brasileiro. Quarta questão, página 139 ainda sobre o Nordeste. Apesar de o Nordeste ser constantemente associado a problemas decorrentes da seca, a produtividade tipo exportação é bastante alta nessa região. Como isso pode ser explicado? Será que existe outro problema maior no Nordeste? Havendo, qual seria? Então, a alta produtividade de frutas está relacionada ao processo de irrigação. Então, basicamente, as técnicas de irrigação modernas elas têm influenciado nesse processo. E a segunda parte aí, será que existe outro problema maior no Nordeste? Sim, nós temos problemas ligados aí à questão do latifúndio, da distribuição de terra. Então, ainda existem muitos recantos aí espalhados pelo Nordeste que apresentam essa configuração, né? Essas questões ligadas aí à posse da terra, ok? E existe também a questão do fenômeno climático conhecido como seca, que é o período de grande estiagem, com ausência de chuvas que ocorre também no Nordeste. Como poderia ocorrer então uma solução? Se há algum outro problema, havendo qual seria, né? Nós teríamos então que ter políticas públicas voltadas justamente para a reforma agrária, para a distribuição dessas áreas compostas por latifúndios, né? E também uma política mais abrangente acerca de amenizar os impactos provocados pela seca. Quinta questão, página 139, compare o texto complementar 138 com o tópico agricultura, agropecuária, página 133, que rio fornece a água utilizada na irrigação das áreas cultivadas em Maniçoba. Então você tem aí uma questão bem interessante, que você vai ter que identificar
o rio que é mais importante dentro desse processo de irrigação, que sem dúvida nenhuma é o Rio São Francisco. Então o Rio São Francisco é o rio mais importante da região Nordeste. É a resposta aí da quinta questão, Rio São Francisco. Sexta questão, assinale a alternativa que indica as técnicas de irrigação mencionadas no texto complementar 138. Letra D de dado, microaspersão e gotejamento. A sétima questão, você teria que destacar aí um título e também o que está acontecendo nas 4 imagens da página 140. Então a página 140 ela traz aí 4 imagens que apresentam um pouquinho do fenômeno climático conhecido como seca. Então nas 4 imagens você consegue perceber aí um pouquinho dessa transição que pode afetar tanto o ambiente como as relações sociais e econômicas dentro do chamado sertão nordestino. Ok? Então nós estamos chegando aí ao final. Só queria concluir com a página 144, finalizando aí mais um capítulo, o capítulo 8, região Nordeste, vem falando justamente sobre outros assuntos que nós trabalhamos, como por exemplo o turismo, que é um assunto que acaba sendo muito relevante ao falarmos da economia nordestina. Então diz o seguinte, a primeira questão ela vem falando sobre as rodovias federais. E aí a primeira questão diz o seguinte, algumas rodovias federais do Nordeste integram as demais regiões brasileiras. Descubra quais delas passam no seu estado. Caso isso aconteça, alguma rodovia, identifique as que passam pela região em que você vive. Então nós teremos aqui, como nós vivemos na região norte, nós temos a Transamazônica. A Transamazônica ela vai ter a sua origem, né, ali nas regiões do Nordeste, embora ela não tenha a sua origem propriamente no Nordeste, mas elas estariam interligadas ali com rodovias federais à região Nordeste. Então a Transamazônica seria um exemplo, a BR-239, tá? Seria um exemplo aí para nós colocarmos na primeira questão da página 144. Segunda questão, assinale a alternativa correspondente à cidade com o aeroporto mais movimentado do Nordeste. O Nordeste ele é caracterizado aí por ser uma região com grande fluxo turístico. E aí você tem muitos aeroportos e muito movimento de pessoas. Mas o aeroporto mais movimentado seria o aeroporto de Salvador. Então você marcaria aí a letra A, aeroporto de Salvador. Terceira questão, página 144 ainda. Qual é a importância da rede de transportes aéreos para o desenvolvimento regional? Qual é o aeroporto mais próximo de sua cidade? Como ele influencia no desenvolvimento local, né? Então, o transporte aéreo é indispensável para as relações comerciais que temos hoje no mundo. O transporte aéreo ele facilita que mercadorias, que pessoas e serviços possam ser transportados em um tempo menor, facilitando então as relações comerciais. Nós poderíamos então citar, se é o caso, acho que da maioria de nós que aqui estamos, moramos aqui na região metropolitana de Belém, nós poderíamos citar aqui o Aeroporto Internacional de Belém, o Aeroporto de Valdecans, que pode ajudar também no desenvolvimento local, pois assim como eu comentei anteriormente, pode facilitar o transporte de pessoas, mercadorias ou serviços. Terceira questão, então, a página 144 seria essa a resposta. Para a quarta questão, a última questão dessa página, diversos produtos são exportados por intermédio de portos nordestinos. Assinale o porto que se destaca na exportação de sal. Um dos maiores produtores de sal do Brasil é Rio Grande do Norte. Por isso, o porto que vai se destacar aí seria a letra C, Porto de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Ok? Então, nós teríamos aí essas características. E para finalizar, agora sim, né? Finalizando, página 147. Eu havia esquecido que ainda tem a página 147. A página 146 é para você, basicamente, fazer algumas identificações no mapa. Então, isso daí é algo mais pessoal. A página 147 diz o seguinte: assinale, segunda questão, V para verdadeiras, alternativas verdadeiras, e F para falsas. No sertão nordestino, uma área extremamente pobre, as severas condições climáticas impedem qualquer produção agrícola. Então, isso está
falso. Nós vemos que o sertão nordestino tem técnicas de irrigação modernas que possibilitam, então, o desenvolvimento da agricultura. Segunda afirmação, a privatização da Rede Ferroviária Federal, SA, deu origem à Companhia Transnordestina Logística SA, que atualmente administra a maior parte da malha ferroviária da região Nordeste. Verdadeiro, ok? Então nós tivemos uma mudança na administração dessa malha ferroviária do Nordeste, que é tão importante para também o escoamento da produção mineral do Nordeste brasileiro. O projeto Tamar, cujo objetivo é proteger tartarugas marinhas e golfinhos, está em execução no arquipélago de Fernando de Noronha. Verdadeiro. O arquipélago de Fernando de Noronha, que pertence ao estado de Pernambuco, apresenta esse programa, esse projeto tão importante para a preservação da fauna marinha. E a última afirmação, a maior região metropolitana do Nordeste é a de Natal, onde se concentram os principais parques industriais do Brasil. É falso. Tá? A maior região metropolitana você vai ter ali Fortaleza. Tá? Então seria falso. Então ficou a segunda questão. A primeira, falsa. A segunda, verdadeira. A terceira, verdadeira. E a quarta, falsa. Ok? Terceira questão é uma questão de caráter pessoal. Tá? E aí você vai ter que lembrar um pouquinho aí das questões ligadas ao turismo. Olha o que diz. A região Nordeste, com belas praias e diversos parques de preservação ambiental, tem no turismo uma importante atividade econômica. Cite 3 pontos turísticos do Nordeste, destacando como eles contribuem para a economia local. Então você pode citar diversos pontos turísticos que existem no Nordeste, as praias que existem lá, os parques aquáticos ou mesmo parques ambientais que possam existir. É importante você compreender que o turismo ele vai ajudar no desenvolvimento do Nordeste. Vai ser, aliás, um ponto facilitador para essa economia que existe ali na região conhecida como Zona da Mata. Então, nós concluímos aqui a devolutiva das atividades do capítulo 7, capítulo 8. Agradecemos a atenção de todos.